Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai. Bom, irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo. Esse é o 100º vídeo e eu gostaria muito de agradecer a todos, primeiramente ao Pai e a todos os irmãos do canal, pelos comentários, pelos ensinamentos que os irmãos, através das mensagens, têm me dado, esses ensinamentos, na qual tem agregado juntamente com o meu esforço também de buscar a verdade. Então, muito obrigado aí a todos. E hoje eu resolvi fazer um vídeo e esse vídeo vai ser muito polêmico. Não vai dar para fazer em um vídeo só porque é um estudo. Vão ser 2 vídeos. Eu sei que muitos vão se levantar, muitos vão criticar, muitos vão... Isso vai acontecer, meus irmãos. Isso é inevitável. Mas eu quero fazer um estudo a respeito das 2 testemunhas, meus irmãos. Eu fiz um estudo, eu pesquisei e eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que as 2 testemunhas, meus irmãos, elas, pelo comportamento delas, eu fiz uma análise, meus irmãos, e eu comparei essas 2 testemunhas com 2 pessoas do Velho Testamento, meus irmãos. E eu sei que a princípio muitos vão se escandalizar, mas se a pessoa tiver força de vontade em estudar, em querer aprender, raciocinar, primeiramente para a gente tentar entender o que eu quero falar, as pessoas têm que entender o seguinte, que existe dois tipos de pessoas. É assim, irmãos, vou tentar explicar. Vamos lá em Lucas, capítulo 6. Vamos lá primeiro, vai. Vamos tentar. Lucas, capítulo 6. Muitas pessoas estão esperando que essas 2 testemunhas sejam pessoas que realmente são do Pai, né? Como está em Apocalipse. Só que, meus irmãos, o Apocalipse tem tanto o Pai verdadeiro e o Messias verdadeiro, como Jeová e o falso Messias, meus irmãos, o anti-Messias. Então está misturado, vamos dizer assim, o joio e o trigo. Está a mensagem da verdade com a mensagem da mentira, meus irmãos. E como que a gente consegue distinguir o bem do mal, da luz das trevas, do que é certo do que é errado, meus irmãos? Por isso que eu vou falar essas 2 passagens antes da gente falar das 2 testemunhas, com quem que elas se assemelham pelo seu comportamento. Mas antes eu quero que os irmãos leiam essa passagem. Vamos lá, Lucas 6, 43 a 45. Vamos lá. Olha lá. Olha o Messias falando. Por seus frutos os conhecereis, porque não há árvore de boa qualidade, olha lá, não há árvore de boa qualidade que produza fruto mau, nem árvore de má qualidade que produza fruto excelente. Pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não colhem figos dos espinhos, nem colhem uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira do que é bom, e o homem mau do tesouro do seu coração tira o mal, porque sua boca fala o que transborda o coração. Essa é a primeira passagem, meus irmãos. Agora vamos lá em Tiago, capítulo 3. Bom, a gente já falou que o Messias quis dizer o quê? Que da mesma fonte, por exemplo, a árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto. Uma goiabeira não pode dar manga, meus irmãos. Ela só vai dar goiaba. Entendeu? Então pela árvore você conhece o fruto. E qual que são os frutos do nosso Pai verdadeiro, meus irmãos?
Eu vou ser claro e objetivo. Os frutos do nosso Pai verdadeiro são amor, o nosso Pai verdadeiro e o Messias verdadeiro. Amor, benevolência, compaixão, amor incondicional, meus irmãos. Vamos resumir tudo isso. Amor incondicional a ponto do Messias entregar a própria vida em resgate de todos, sem distinção nenhuma, entendeu? Ao contrário do que muitos estão pensando aí que estão fazendo uma separação aí só de um grupo escolhido e o resto da humanidade não tem o direito à salvação porque não aceitaram a verdade. Então isso é uma farsa, meus irmãos, porque senão se você está fazendo um grupo, reunindo um grupo separado, então você está fazendo acepção de pessoas, então o sacrifício do Messias foi em vão. Porque, como diz, ele vai vir resgatar os 144 mil, ele já não resgatou a todos na cruz do Calvário. Então tem alguma coisa errada. Então o sacrifício na cruz do Calvário não valeu de nada. Não valeu para todos. Valeu só para os 144 mil, porque ele vai vir comprou só os 144 mil e vai vir resgatar só eles. Então eu acho que o nosso verdadeiro Messias, ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Pelo contrário, o Messias curava a todos, o Messias ouvia a todos, ele não fazia distinção, ele não fazia acepção, ele amava a todos igualmente, meus irmãos. Por isso que ele morreu por todos, irmãos. Agora vamos lá em Tiago 3, 10 e 12. Tiago 3, 10 e 12. Olha lá o Messias falando de novo, para que os irmãos venham entender depois sobre as duas testemunhas. Dois tipos de saber. Aqui, ó. O Messias falando assim, ó. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha lá. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Ou seja, o Messias está falando claramente. Ele é o fruto do pai dele, ou seja, e ele está alertando aos irmãos, o que ele está querendo dizer aqui, que vai ser colocado fermento nas escrituras. É óbvio e claro, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição. E meus irmãos, isso não deve ser assim. Porventura alguma fonte lança por uma mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode dar água doce e salgada. Meus irmãos, o que o Messias está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que uma fonte não pode dar água doce e água salgada. Ao mesmo tempo está falando coisas boas e ao mesmo tempo coisas ruins. É mais ou menos assim. Estão ensinando umas boas novas assim. Ó, o Messias, ele é amoroso, ele é maravilhoso, ele é bondoso e pipipi. Só que aí é o seguinte, aquele que não obedecer, aquele que não aceitar, vai queimar no inferno. Aquele que não aceitar vai queimar no inferno, ou seja, está fazendo um pré-julgamento, está fazendo acepção de novo. Você está entendendo, meus irmãos? É mais ou menos assim. Então, o Messias que eles estão ensinando é um Messias que, ao mesmo tempo que é amoroso, que é carinhoso, é um Messias que é juiz, vingativo, irado, que vai fazer justiça aos seus escolhidos. Sendo que o Messias nunca fez acepção de pessoas, assim como ao contrário de Jeová, que no Velho Testamento você vê pelos frutos quem é Jeová. É só você ler lá o Velho Testamento que você vai ver quem é Jeová. As maldades dele, o preconceito, a acepção de pessoas, a maldade, o dilúvio. É só você ver o sacrifício de animais. Entendeu, meus irmãos? Então, pelos frutos você conhece a árvore. E o Messias dando uma outra dica, da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Então, o que aconteceu? Você conhece aonde está o fermento nas escrituras, partindo por esse princípio, meus irmãos, da passagem da fonte da água e da árvore e seus frutos.
Partindo desse princípio, meus irmãos, tudo fica muito mais claro. Você sabe aonde está o fermento. Aonde está o fermento? Quando, tipo assim, eles acrescentam alguma coisa assim que você percebe que não é a natureza do Messias. Um Messias iracundo, um Messias irado, um Messias que só sabe xingar os outros, entendeu? Como a gente vê em alguns vídeos, muitos irmãos ainda falando que o Messias falava que todo mundo era, porque o Messias falava que as pessoas eram hipócritas e irracionais, por isso que eles falam e tal, independente do Messias ter falado para os religiosos, mas ele falou para os religiosos. Mas hoje em dia generalizou, agora qualquer um que falar alguma coisa que seja contrária ao que eles pensam, você é um porco irracional. Então eu não concordo com isso, meus irmãos. Então é o que eu falo, da mesma fonte não jorrar água doce e água salgada. Por isso que eu falo, você percebe aonde tem o fermento quando você vê que existe sentimentos contrários ao Pai verdadeiro e ao Messias que se apresentou no Novo Testamento. Amor, compaixão, benevolência, perdão. Não um Messias vingativo, como muitos vê você vê que no Apocalipse existe dois tipos de distintos ali. Um está trazendo a vingança, a destruição, a morte, fazendo a separação do joio e do trigo, do bom e do mal. Ou seja, mais uma vez fazendo a separação e distinção das pessoas. O Messias nunca fez distinção de ninguém. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele não veio para julgar ou condenar ninguém. Entendeu? Então você tendo essa base, meus irmãos, do que é bem, do que é mal, quando você percebe quanto o fermento, é quando é colocado ira, ódio, vingança, aí você percebe a diferença do bem e do mal, meus irmãos. Mas é isso que eu quero que os irmãos entendam. Esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo, meus irmãos, eu quero falar a respeito das duas testemunhas, porque a gente partindo desse princípio do bem e do mal, a gente vai entender de onde eu quero chegar. Porque, meus irmãos, eu fiz um estudo e vai demorar pelo menos mais um vídeo para falar totalmente esse estudo. A gente vai ler Apocalipse 11, a gente vai ver que pelos frutos a gente conhece a árvore, meus irmãos. E muitas pessoas estão achando que as duas testemunhas são pessoas do nosso Pai verdadeiro, que vieram para fazer a justiça do nosso Pai. Só que, meus irmãos, eu quero provar para os meus irmãos que essas duas testemunhas se parecem com duas pessoas conhecidíssimas do Velho Testamento. Pessoas que para a religião são pessoas, para a religião, para as igrejas de pedra, eles são heróis, e para nós a gente sabe que são pessoas do mal, falsos profetas, entendeu, meus irmãos? Que seguiam a Jeová e não ao Pai verdadeiro. Então, meus irmãos, eu quero provar, fazer essa comparação. Eu sei que vai vir muitas acusações, vai vir muitas pessoas se levantando, falando que eu tô louco, mas eu já falei, eu tô preparado, e é isso mesmo, meus irmãos. E esse estudo é pra gente fazer uma comparação. Aí, se eu tiver errado, eu quero que os irmãos só se recordem um pouquinho que quem que apareceu pro Messias lá no Monte das Oliveiras, meus irmãos? Qual foram as duas pessoas que apareceram no Monte das Oliveiras pro Messias, que até Pedro falou se queria que fizesse uma barraca, uma tenda para eles dormirem lá? As pessoas, se elas lembram disso aí, fica pro próximo vídeo então. Tá bom, meus irmãos? E a paz do Salvador esteja com todos aqueles que creem.